Bom dia, bom sábado! Sinais dos Tempos, uma revista que eu ofereço a cada um que escutar este programa e que me pedirem. Se alguma pergunta vocês tiverem que fazer, eu também a respondo. Esta revista é histórica, tem mais de 20 anos. É de 99, tem 21 anos. É vossa, se vocês me pedirem. Tem ali mais uma promessa divina para os que estão doentes, para os que estão desanimados, para aqueles que estão sem fé, que querem coragem, que querem ânimo. Esta promessa que hoje vos dou. Aqui. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Você podia ter chegado agora a este mundo e receber o Evangelho, mas foi nesta hora que Jesus Cristo te chamou para a sua verdade. Portanto, você não é o último. Não vai entrar em último, vai entrar em primeiro. Esta é a promessa. Porém, em Mateus 19, 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Que belíssima promessa! Para aqueles que chegaram agora para pregar para este mundo em confusão. Métodos. Vamos a alguns métodos. Como nós sabemos, é difícil, não é impossível, é difícil, não quer dizer que é impossível. É difícil conquistar almas para Cristo. E alguém diria assim, quem conquista almas para Cristo é o Espírito Santo. Portanto, eu vou estar aqui caladinho no meu lugar e não vou fazer nada. Está errado. Está completamente errado. Primeiro, nós fomos postos neste mundo como atalaias. Então vamos supor que temos um adversário, entre parentes, não é? O nosso adversário é Satanás. Que nós temos uma pessoa em oposição contra nós. E ela diz, não acredito em Deus, não acredito em nada, não há nada depois da morte, não há nada. E a gente, pronto, já tem uma cartada para dar. Não há nada para não. Pois é, e depois? E depois? E depois do quê? Depois? Mas depois do quê? E aí a pessoa pergunta, e depois? Também, e depois do quê? E depois da morte? Depois da morte acabou. E nós dizemos assim, e depois? E depois da morte? Não, mais alguma coisa. O Espírito Santo já está a falar com ela não está a falar. Mas a palavra que nós lançamos vai criar nele, efetivamente, a convicção de que a gente está a falar de Deus e que o fim vai chegar e que o dia do juízo vai chegar. Querem ver? E depois? E depois, diz ele, não há nada. Acabou a morte. Chegou a morte, acabou. E depois? E a pessoa, e depois? Sim, e depois? E depois nós dizemos assim, e depois vem o juízo. E ele, mas ainda depois vem a vida eterna. E depois, como nós dizemos, e depois, a pessoa fica a perguntar o que é o depois. Porque além da morte, existe o depois. É um método. Há vários métodos, não é? Da abordagem. Como nós podemos aprender em parábolas de Jesus, Jesus usava parábolas para comparar coisas, assuntos, com aquela história, com aquela tendência, com aquela religião, com aquela personalidade, com a história do filho pródigo, por exemplo. Portanto, nós normalmente eu procuro contar a história do outro. Do outro que é este agora. Sabe? Eu tinha um amigo meu, até conta minha, eu tinha um amigo meu que era ateu, como eu. Sabe? Mas depois ele viu que não tinha esperança nenhuma. Ele leu nos 10 mandamentos, ele foi ler a Bíblia e viu que Deus tem os 10 mandamentos. E o mundo está a precisar, um dos argumentos é, o mundo está a precisar dos mandamentos. Olha como é que o mundo está. O mundo está completamente desgovernado, sem lei, sem regras. Não há leis para o casamento, é sexo antes do casamento, é depois do casamento, é tudo embaralhado. Eles nem sabem quando é que tem que ter sexo.
Dúvidas! As pessoas têm dúvidas e além das dúvidas ainda põem um monte de camadas, de princípios, de leis e de regras. Se tem a lei de Deus ainda põe mais regras. Estamos como no tempo dos fariseus e hipócritas. Os 10 mandamentos são simples, são regras básicas que na sua essência é o respeito a Deus, não é? É o respeito, adorai a Deus, temei a Deus e dar-lhe glória, é o respeito a Deus e é o respeito ao próximo. É a essência, o respeito. Ora, as pessoas dizem, é o amor, não é? O amor. Eu amo. Eu sei amar estas plantas e eu respeito-as. O que é o respeito? É eu não estragar, é eu regar, é eu cuidar, é o respeito. Se não tiver respeito, passo por cima delas e passo aqui com a minha pasta dos livros, se for para a escola, ou se for com a mochila às costas para o trabalho e isto não é respeito. Ora, o respeito é a essência de respeitar o próximo e cuidar dele e o animar e levá-lo à verdade, à essência da verdade. Li esta semana, e já li várias vezes no livro de Evangelismo, página 218, mais ou menos assim que diz, eu já o perdi esse livro. Podia contar a história desse livro. Esse livro foi-me emprestado. E um dia roubaram-me um carro, o meu primeiro carro, Toyota. Vocês já viram aí a consumição e agora o meu carro estava ali à porta. Cheguei de manhã cedo, às 7 horas para o trabalho, que eu pegava às 8. Cheguei ao portão, à rua. Cheguei à rua. Nem carro, só vi um lugar. Olha, ficou lá o lugar. Oh pai, vamos de caminhonete. Fomos de caminhonete para o trabalho. Cheguei ao trabalho, consumi. Telefonei-me para aqui, telefonei-me para a polícia, telefonei-me para os amigos. E quem é que sabe do carro, quem se me encontra o carro. Era mais ou menos em agosto, ou era em agosto ou em setembro. O meu tio estava cá, o meu tio foi dar uma volta lá para o Gaia e nada. Ninguém encontrava o carro. Passou sexta-feira, passou o sábado, passou o domingo e passou a segunda. Eu não sei se foi na segunda, foi na terça, recebi um telefonema da portaria. Disseram para a portaria que havia um carro estacionado lá para Lever, costuma Lever, lá para a barragem, que estava a 30 km de onde eu estava a trabalhar. Estava lá um carro, por sorte, foi Deus, não é? Por sorte, não é sorte, foi por Deus. Tinha lá uns envelopes meus, do meu trabalho, vazios, que dizia assim, Salvador Caetano, onde a empresa trabalhava, de para, que a gente ia arriscando de para e ia pondo um novo endereço de para. Era um envelope que tinha vários quadradinhos para riscar. Quem andou a trabalhar sabe o que é que eu estou a falar. Depois eu faço-vos um desenho. Era um envelope que era usado várias vezes, que tinha vários endereços que ia-se riscando e depois ia-se pondo de para. Então o homem telefonou para a empresa, está aqui um carro que tem estes envelopes, vocês não... Deve ser um carro da empresa, deve ser um carro daí. Ou de um colaborador. E o porteiro disse, já sei de quem é. Era do Fernandinho. Eu era conhecido. Eu era muito conhecido. Olha, se eu era conhecido na portaria, não era para se fosse conhecido na rua, não é? Eu era conhecido e todos os lados ali. Vocês imaginam uma portaria que sustenta 300 ou 400 pessoas que entram e saem e conheceram a mim. Claro que tinha que conhecer. Eu era todos os dias que ia lá cedo de manhã às 7h30 ou às 8 horas, estava lá a passar para pedir correio, para entregar correio, para levar correio, para entregar correio. Eu estava sempre a passar lá durante todos os dias, pelo menos uma vez por dia, ou 2 vezes por dia. E nesta semana sonhei que entrei na Salvador Caetano e então, quando eu entrava havia vezes que eu esquecia-me. O trabalho era muito, eu tinha que ir a departamentos, por exemplo, departamento de peças, departamento comercial, departamento administrativo e departamento de formação e departamento de fabril. Eu às vezes esquecia-me de um sector. Quando entrava, passado um tempo, isto é sonho, isto é pesadelo às vezes. Passava dias e há dias que eu já não vou ao departamento X. E com o cara que deve estar lá um monte. Eu imagino, se eu não passasse um dia, aquilo era assim, todas as vezes que eu passava lá, às vezes era assim um monte. Ora, se eu não passasse 2 dias, é que eu ficava assim montes. É só para dizer
que eu estou cheio de experiência de lidar com tantas pessoas que eu até me arrepio. Como é que estas pessoas não têm pejo de falar com elas, de dizer que o fim chegou? O fim chegou, meus amores. O fim chegou. E não há pejo para falar, para dar traqueios. Vai, você sabe, Deus é amor. Meus amigos, como eu costumo dizer, nós não temos que ter medo. Eu aqui estou a falar à vontade, não tenho medo de ninguém. Mas agora, outra experiência que eu tenho, vou contar. Roubaram-me 200 euros. Mas já roubaram um carro, já me roubaram 200 euros. Já. Quer dizer, e agora? A gente fica com aquele ódio, com aquela raiva, não é? Normal. Mas eu não fiquei. E então o que aconteceu? Como é que eu não fiquei? Não fiquei porque Deus é que é meu amigo e eu tenho pena da pessoa que me roubou. Eu tenho pena. Como é que pode ser alguém roubar-me 200 euros da carteira e eu ficar pálido e sereno? Não sei, é normal eu ficar era nervoso, cheio de ódio às pessoas que me roubassem, foi aquela pessoa, foi aquela, eu não sei quem foi. Mas eu quero dizer que há pessoas que dizem, tu tem cuidado, eles são maus, eles são teus amigos. Mas eu não mudei nada, o meu coração, o meu íntimo é igual. E melhor, eu disse, estás bom, tudo bem, boa tarde, bom sábado, bom dia, bom trabalho, bom ânimo, então como é que estás? Enfim, o Zé Augusto, como experiência, como nós estamos a dar métodos de experiência, ele dizia-me assim, contava a experiência dos outros, mas ele estava a contar a experiência dos outros para os outros que estavam comigo. Não era para mim, mas contava para eles. Vinha uma pessoa falar com ele, por exemplo, evangélicos. E os evangélicos, cheios de religião, não é? Cheios de orgulho. E eles pois é, já o orgulho para o lixo. Olha, você tem a religião, não tem? Tenho a religião. Pois é, quando à meia-noite baterem à porta com umas pedradas, vem, você vai se meter aonde? Vai cheio de medo a correr lá para os fundos e dizer, oi, socorro, vem um ladrão. Pois é. Isso já aconteceu várias vezes. As pessoas ficam cheias de pavor. É o pavor. As pessoas ficam cheias de pavor, se lhe liscam, se lhe calcam o calcanhar, se lhe beliscam, se lhe arranham. As pessoas ficam furiosas. E depois dizem que são cristãos. Amigo, um cristão é um cristão. Eu quero dizer cristão. Quer dizer que segue Cristo. Cristo é filho de Deus, é filho de David, é filho de homem e é nazareno. E é judeu. São João capítulo 4, versículo 10, 12, por aí. Diz que dos judeus veio a salvação. E Jesus era judeu. É judeu. Jesus é judeu, veio da Judeia. Judeia era a cidade. E Nazaré era onde ele tinha nascido. Ou melhor, onde ele tinha crescido. Ele nasceu em Nazaré. Ele nasceu na Judeia, mas veio viver para Nazaré. Portanto, os seguidores de Jesus são pessoas que seguem Jesus na sua essência. Que trabalham, se esforçam, se aleijam, que choram e que perdoam. E que levam as pessoas, e aqui está a pessoa a dizer à pessoa, você, se é cristão, se é judeu, se é evangélico, se é israelita, você confia em Deus, meu amigo. Também roubaram não sei quantos euros, eram escudos, 5 contos, eram contos, eram os reis, não eram os reis, mas eram escudos, em contos. Roubaram dinheiro ao Zé Augusto. Ele ia trabalhar, eu já contei esta história, não é? Já, se ouviram, olha a segunda vez, se querem ouvir, eu te conto outra vez. Ele dinheiro, tinha algum, não é? Trazia sempre, não era assim? Ele trazia muito, não era assim muito, mas trazia, quando se for a ver, ele tinha 100, 200, 300 escudos. Agora não há escudos, agora 100 escudos ou 200 escudos é 1 euro. E trazia alguns escudos. E lá foi 2 contos ou 3 contos e foram à carteira os larápios, os pintores roubavam. E depois descobriam-se quem eram, as pessoas, é aquele.
E o José Augusto assim, opá, não vou fazer nada, olha, perdoo, eu perdoo. E os irmãos dele, que ele trabalhava com irmãos diretamente, tu perdoas a eles. E eles te roubaram. E se fosse eu não sei o quê, eu fazia não sei o quê, eu dou um cheto de tareia, eu ponho-la ali a dizer que foi ele arrependido e tal. E o José Augusto, não. Deus sabe, Deus controla. Se Deus mandou ir o ladrão, é porque ele sabe que é o melhor. E pronto, era assim que ele fazia. Deus é que manda os ladrões, é que manda os ladrões embora, é que controla tudo. Métodos de José Augusto com o filme do Fernando Ferreira. Venha para a minha beira. Agora vamos estudar Profetas e Reis de Helena White, o capítulo 11, o Carmelo. Uma vez, perante Acabe, Elias propôs que todo o Israel fosse reunido juntamente com ele e os profetas de Baal e Astarote no Monte Carmelo. Portanto, estamos perante um cenário apocalíptico, um cenário de guerra. Agora, pois, ordenou ele, Elias, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, com também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem à mesa de Jezabel. Eram quase 1000 profetas. E todo o povo de Israel no Monte Carmelo. E o profeta ali ia testificar da justiça divina, que era o único Deus que fazia descer fogo do céu à terra para consumir o holocausto. A ordem fora dada por alguém que parecia estar na própria presença de Jeová, a autoridade de Elias. E Acabe obedeceu-a de pronto, como se o profeta fosse o monarca e o rei o súbdito. Velozes mensageiros foram despachados por todo o reino com a intimação de se reunirem com Elias e os profetas de Baal e Astarote. O Acabe aceitou o desafio. Em cada cidade e vila, o povo se preparou para se reunir no tempo indicado. Isto demorou tempo, não foi naquela hora logo, não foi naquele dia. Ao caminharem para o lugar, o coração de muitos se enchia de estranhos presságios. Algo insinuado, algo inuizado, quer dizer, algo estava no ar para acontecer, algo inusitado estava para acontecer. Senão porque a ordem para se reunir no Carmelo, um monte que nunca aconteceu nada. E era um monte, podíamos chamar aqui o monte da Serra do Caramulo, também uma serra muito grande, lá em cima, quando a pessoa chega lá em cima, tem um planalto, onde pode-se reunir 1000 e tal pessoas, ou mais. Aqui só de profetas tinha 1000. Ao caminharem para o lugar, o coração de muitos se enchia de estranhos presságios. Que nova calamidade estava agora para vir, para desabar sobre o povo e a terra, se durante 3 anos e meio não choveu, e agora o que é que nós vamos ali fazer? Algo está para acontecer. Antes da seca, o Monte Carmelo era um lugar de beleza, seus ribeiros alimentando-se de fontes perenes e suas férteis escarpas cobertas de belas flores e luxuriantes bosques, mas agora sua beleza empalideceu sob a fulminante maldição. Os altares erguidos para a adoração de Baal e Astarote jaziam agora nos bosques desfolhados. Nas alturas de um dos mais elevados cumes, em marcante contraste com aqueles, estava o altar derribado de Jeová. O Carmelo dominava a vasta extensão do país. Suas elevações eram visíveis de muitos lugares do reino de Israel. Ao sopé do monte havia vantajosos pontos de onde se podia ver muito do que se passava em cima. Deus havia sido assinaladamente desonrado pelo culto idólatra que se realizava sobre o do céu de seus escarpas
arborizadas. E Elias escolheu essa elevação como o lugar mais visível para a manifestação do poder de Deus e a vindicação da honra de seu nome. Logo pela manhã, no dia designado, as hostes de Israel apostatavam, em ansiosa expectativa, aglomeraram-se próximo do cume do monte. Os profetas de Jezabel demandam ao monte em marcha imponente. Com pompa real, aparece o rei e toma posição à frente dos sacerdotes. E os idólatras saúdam-no com um grito de exclamação. Mas há apreensão no coração dos sacerdotes ao se lembrarem de que, pela palavra do profeta, a terra de Israel, por 3 anos e meio, fora privada de orvalho e chuva. Sentem com certeza que algum terrível crise está iminente. Os deuses nos quais eles têm confiado não foram capazes de provar ser Elias um profeta falso. A seus gritos frenéticos, suas orações, suas lágrimas e humilhações, suas revoltantes cerimónias e sacrifícios custosos e constantes, os objetos do seu culto têm-se mostrado estranhamente indiferentes. Eles não podem fazer nada. Eles estão desligados da fonte, como costuma dizer. Eles são errados. Eles são falsos profetas. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas, e rodeado das hostes reunidas de Israel está Elias. O único que aparece e o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová. Aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo, está agora perante eles, aparentemente sem defesa, na presença do soberano de Israel, dos profetas de Baal, dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam. Mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele estão as hostes protetoras do céu, anjos magníficos em poder. Sem se envergonharem, nem temor, o profeta está perante a multidão, inteiramente consciente da sua comissão para executar a ordem divina. Seu rosto está iluminado com impressionante solenidade. Em ansiosa expectativa, o povo aguarda que ele fale. Olhando primeiramente para o alto, para o altar derribado de Jeová, e depois para a multidão, Elias clama de maneira clara, em voz como de trombeta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é o Senhor, segui-o. Se é Baal, segui-o. O povo não repreendeu ou não respondeu uma palavra. Nem nesse vasto auditório ousa manifestar lealdade a Jeová. Com densa nuvem, o engano e a cegueira se espalhara sobre Israel. Que tristeza! Não fora de uma vez que este fatal apostasia se fechara em torno deles. Mas gradualmente, à medida que de tempos em tempos tinham deixado de ouvir as palavras de advertência e reprovação que o Senhor lhes enviara, cada desviamento do reto proceder, cada recusa de arrependimento, tinham cavado profundamente a sua culpa e os afastaram mais e cada vez mais do céu. E agora, nesta crise, eles persistiam na recusa de se colocarem ao lado de Deus. O Senhor aborrece a indiferença, a deslealdade, em tempo de crise, em sua obra. Todo o universo está observando em inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O povo de Deus está se aproximando
do limiar do fim do tempo, do mundo eterno, que pode haver de mais importante para nós do que ser leais ao Deus do céu. Em todos os séculos, Deus tem tido heróis morais e tem-nos agora, os que, como José, Elias e Daniel, não se envergonham de se reconhecerem como seu povo peculiar. Suas bênçãos especiais acompanham os labores de homens de ação, homens que se não desviarão da linha reta do dever, mas que perguntarão com divina energia: quem é o Senhor? Quem é do Senhor? Venha! Quem é de Deus? Venha! Êxodo 33, 26. Homens que não se deterão apenas no inquirir ou saber a verdade não chega, mas exigirão que os que escolherem identificar-se como povo de Deus prossigam e demonstrem sem sombra de dúvidas sua obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tais homens subordinam sua vontade e planos à lei de Deus. O eu é esquecido. A única coisa que se perde na obediência à lei de Deus. Tais homens subordinam-se à lei de Deus, a sua vida e os seus planos. Por amor a Ele, não têm sua vida por preciosa. Seu trabalho é captar a luz da palavra de Deus e deixá-la brilhar para o mundo em raios claros e firmes. Fidelidade a Deus e à sua divisa, que é o sábado, é a sua lei. Enquanto Israel no caramelo duvidava e hesitava, a voz de Elias de novo quebra o silêncio. Eu só fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha ali no altar. Porém não lhe mostrem fogo, não lhe chegue a fogo. E eu preparei o outro para mim, o outro bezerro, e o porei sobre a lenha. Não lhe meterei fogo também. Então invocarei o nome do... Então eles que invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor dos Exércitos. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será por Deus, esse será Deus. É a lógica. Ou é um, é o outro que fica. Não pode ficar Deus e diabo. Não pode ficar a idolatria e a adoração a Deus. Tem que ficar uma. E aqui Elias vai permanecer direto ao assunto. Quem é do Senhor? E agora, a oferta do Senhor, a adoração do Senhor, e Deus vai dizer quem é verdadeiro. A proposta de Elias era tão razoável que o povo não pôde mesmo fugir a ela. Encontraram, pois, coragem para responder. É boa esta palavra? Os profetas de Baal não ousaram erguer a voz para discordar. E dirigindo-se a ele, Elias lhe ordenaram: escolhei para vós um destes bezerros e preparai primeiro, porque sois muitos. Primeiro dou a primazia a vós e evocai o vosso Deus, ou o vosso Deus, ou os vossos deuses, e não metais fogo. Não acendais o fogo. Aparentemente ousados e desafiadores, mas com temor, mas com o terror, diz aqui, no coração culpado, e os falsos sacerdotes prepararam o seu altar. Heresia, não é só heresia, hipocrisia, falsidade e cheios de medo, a saber que aqui não ia resultar nada.